isso, Ronilson e Sakamoto. Eu queria trazer com vocês um caso que acabei de ver aqui na nossa home do UOL, que é daqueles que dá uma certa angústia de trazer. Um caso que aconteceu no Rio Grande do Norte nesse fim de semana. Um jovem que foi à festa de formatura das irmãs dele no curso de medicina de uma faculdade particular, usando um traje nazista. Isso aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no sábado. O menino estava usando, como vocês veem na imagem, um blazer cinza, com as insígnias aplicadas no peito e nos ombros, com os símbolos no formato de cruz e uma águia estilizada. A cruz de ferro nazista presente na roupa do garoto era uma condecoração militar alemã instituída pelo Terceiro Reich para reconhecer a bravura na Segunda Guerra Mundial. Ele também usou uma calça com um tom verde acinzentado e botas pretas de cano alto. Esse traje é semelhante ao uniforme que era usado pelos militares nazistas. Em uma outra imagem divulgada nas redes sociais, o garoto aparece fazendo um gesto similar à saudação nazista do Heil Hitler, né? A saudação a Hitler. No registro, ele estica o braço direito, então, no ar, como a gente consegue ver também nas imagens, com a palma da mão estendida para baixo. A manifestação que era usada pelo Partido Nazista como um sinal de lealdade. A produtora do evento disse que o menino chegou à formatura acompanhado pelos pais e não estava, quando chegou no evento, usando nenhuma vestimenta inadequada. O cerimonial, quando as formandas foram chamadas, aconteceu perto da meia-noite. A família chegou no local já perto de 00:30, quando a cerimônia ainda estava em andamento. De acordo com a empresa do evento, a Produções e Eventos Master, havia mais de 1.800 pessoas no evento. O menino teria então trocado a roupa em um momento pontual para posar com a família para as fotos de cunho pessoal. De acordo com a empresa que cuidava do evento, a mudança aconteceu sem conhecimento da organização. Eles falaram que repudiaram de forma veemente e não compactuam com o ato. Em outro momento, ele já chegou também a registrar um pedido de desculpa e admitir que estava errado. O adolescente que estava nessa festa disse que comprou a roupa em uma feira e que gosta de se fantasiar. Ele disse, abre aspas, sempre gostei muito de usar fantasias de vários personagens históricos, como Napoleão, o próprio Jason, o Capitão América, disse ele em um trecho em que aparece sozinho, então fazendo esse pedido de desculpa. Ele disse que pensou que o traje seria só mais uma fantasia, mas que ele percebeu que não era. Fazer apologia ao nazismo, a gente reforça, é crime aqui no Brasil. Ronilson, eu queria te ouvir sobre esse caso aqui. Se trata de um adolescente, claro que tem muitas questões a serem entendidas e analisadas nessa escolha dele de usar uma fantasia, mas é como um todo simbólico, né? Talvez faltasse entender de fato a fundo. Aí eu acho que tem que ver um pouco do contexto do adolescente. Não duvido que alguém, né, não tenha contexto histórico bastante, talvez, principalmente um adolescente, para comprar uma. Primeiro, a fantasia está ali exposta, gente. Primeiro, ele foi numa feira, ele achou um uniforme nazista sendo vendido como uma fantasia. Eu acho que essa era uma outra ponta da investigação. Não sei se a pessoa tem a impressão de que é quase incompatível, né? É difícil você associar nazismo e Mossoró, são duas coisas até difíceis de você compatibilizar na mesma frase, mas o fato é que ele conseguiu achar, e eu acho que essa é uma questão importante. Achou em que condições, achou em que feira, em que condições ela está sendo vendida. Não é um lugar de figurinos para peças, para televisão, para filmes, para artes cênicas e etc. Ele achou vendido como uma fantasia. Quem compra para usar como se fosse uma fantasia, também compra para diferente desse adolescente, quero acreditar, também compra exatamente com a intenção de adesão e de identificação com o nazismo. A gente não pode duvidar disso. Então, eu acho que o desfecho é bom, o pedido de desculpa, o reconhecimento de que, né, cometeu um erro, que não tinha essa dimensão, por mais que a gente ache que isso está dado, isso também não está dado, mas eu acho que tem um fio aí que eu acho que é importante, que é a facilidade com a qual ele acha, e sem nenhum tipo de advertência, porque também se a pessoa que vende pergunta para que e diz e deixa consciente do que ele está levando e aquilo e o que aquilo significa, simbolismo, que a gente está falando de crime, eu acho que também é uma outra parte da história
que é importante. Mas é isso, né? Uma vigilância que precisa ser mantida permanentemente. Educação, sobretudo, né, Sakamoto, tanto dentro de casa quanto nas escolas, para temas tão sensíveis e graves. Não tenho dúvida nenhuma. O moleque pagou de otário? Tenho dúvida nenhuma. Pagou de otário, né? Eu acho que toda essa repercussão já está servindo, inclusive, de punição, que é uma coisa que ele vai sentir isso, né? Eu espero, sinceramente, e isso vale para qualquer pessoa. O que ele fez é tosco, mas tosco também é atos de cancelamento ou atos de linchamento público que vira e mexe acontecem na internet como resultado desse comportamento tosco, principalmente de adolescentes, né? Então, o que a sociedade tem que fazer é entender o que aconteceu, né, como o Ronilson bem coloca, e a partir daí atuar não só com ele, mas com outras pessoas para explicar por que está errado, para explicar o que aconteceu e para evitar que isso volte a acontecer. Sem palmadas, sem cancelamento, sem linchamento público. É muito fácil linchar, né? Eu acho que é isso. Nossa sociedade, ela está desaprendendo a educar coletivamente as pessoas, né? E preferindo simplesmente linchá-las. Aí já você fala isso, não, é mais fácil ficar xingando, depois pergunta por que eu não leio caixa de comentários, por que eu não leio, desculpa. Tem gente que fala coisa super interessante aqui no YouTube do UOL, em outros lugares, mas eu não leio ninguém, peço desculpas, não sei se estão me xingando ou estão me xingando, é de vocês porque eu não li. Né? Por quê? Porque apesar de ter gente interessante, tem muita gente tipo babando de ódio, etc e tal, e eu não gosto de pegar em baba para não pegar raiva. Então, o que acontece? No final das contas, isso alerta a sociedade que ela precisa, na verdade, olhar com mais cuidado para os seus adolescentes, olhar para os seus jovens, né, e tentar entender o que está acontecendo isso. O debate nas redes sociais acaba gerando duas coisas. Primeiro, banalização de alguns personagens, alguns fatos históricos. Nazismo acaba se tornando algo, não, a pessoa é nazista, tipo, como se fosse uma brincadeira sem tentar entender a profundidade, né? A outra é, inclusive, a propagação e a multiplicação de células neonazistas que existem no Brasil e no resto do mundo, tentando atualizar determinados conteúdos e conceitos que são absurdos, são indignos, são de lesa humanidade, mas que são popularizados pelas redes sociais também. A cura para tudo isso, além de um acompanhamento por parte da família, a respeito do que a pessoa está pensando, não é que a pessoa vai vestir aqui ali, o que a pessoa está pensando, as ideias, é também a garantia de que o ensino de história seja inoculado na vida das pessoas. Quem aprende história, aprende o que aconteceu de errado no mundo para evitar que essas coisas erradas voltem a acontecer. Aí tem muita gente falando, não, foi apenas a liberdade de expressão dele, que ele se vestiu de Hitler. Gente, imagina que mau gosto seria, por exemplo, se uma pessoa se vestisse numa festa do Adélio Bispo, o cara que tentou matar o Bolsonaro. Imagina. Ia ter muita gente surtando também, sabe? Ou, sabe, tem 1 milhão de personagens à esquerda e à direita também que tentaram matar gente à esquerda e à direita. Hitler era um genocida. Sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de banalizar símbolos, né, da desgraça humana, né, como se fossem graça. E a outra coisa, para terminar, também tem essa possibilidade do que o moleque sabia quem era, sabia tudo isso, nem era nazista em si, mas nem se compactuava com símbolos nazistas, mas queria causar no evento, causar nas redes sociais. Né? A gente vive também uma sociedade que muita gente coloca uma melancia no pescoço simplesmente para se fazer notar nas redes sociais ou na vida offline. É triste isso. Com certeza, é muito triste. Infelizmente, a gente vê acontecendo com uma certa frequência, né? Aqui no caso era um irmão que estava indo na festa das irmãs, mas casos como esse que acontecem muito também em faculdades de medicina, em ambientes de ensino, o que é importante a gente trazer aqui também.